Olá, meu irmão e minha irmã, seja muito bem-vindo a essa pregação que vai marcar a tua vida, vai transformar a tua história em nome de Jesus Cristo. Que a cada dia você seja marcado por Deus, que essa mensagem possa tocar no profundo do teu ser e te trazer revelação, direção e instrução. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Um abraço meu para você, acompanhe essa mensagem. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Famoso versículo escrito pelo apóstolo Paulo que diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. As coisas velhas ficaram para trás, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Espírito de Deus, nós estamos em tua casa. Nós viemos aqui com uma principal intenção, que é adorar o teu nome, quer dizer o quanto tu és digno de honra, de glória e de louvor. E quando nós estamos em tua presença, a tua glória se manifesta. Quando nós estamos em tua presença, anjos sobem e descem, trazendo a provisão que nós precisamos, Pai. Provisão de paz, de esperança, de tranquilidade, de renovo. Meu Deus, uma experiência viva contigo nos transforma por completo. Por isso nessa noite eu te peço mais uma vez, vem sobre nós, nos transforma, Pai, nos toca de forma sobrenatural, silencia a nossa alma e dê voz ao Espírito, para que se comunique com o Espírito de Deus, e aqui, meu Deus, imersos em Ti, nós possamos entender o que é reconstrução, nós possamos entender que a Tua mão poderosa está sobre nós, neutraliza nas regiões celestiais tudo que seria contrário ao Teu agir, ao Teu mover, ao Teu sobrenatural, e manifesta o Teu reino, manifesta a Tua glória na terra, como no céu. Como igreja, antecipadamente, nós adoramos e aplaudimos o Teu nome, que é majestoso e precioso. Nós te adoramos, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Adore e aplaudam mesmo e adore. Aleluia, aleluia, aleluia. As coisas velhas se passaram, tudo novo se fez. Irmãos, recomeçar é muito mais desafiador, complicado e difícil do que simplesmente iniciar. Quando se inicia algo, se tem expectativas, se tem sonhos, se tem visões, se tem esperança, se tem motivação. Quando se tem que recomeçar, essa mesma questão já não é o mesmo ímpeto, já não é a mesma força, muitas vezes não é a mesma motivação. Eu tenho um primo que hoje já é médico, mas que sempre foi meio fora da curva no que diz respeito a estudos. Sempre aquele primo que você olhava e falava: Senhor, é inatingível. Tamanha inteligência em todas as matérias, professor de matérias para os seus próprios amigos na sala, praticamente um gênio de sabedoria e inteligência nas matérias. E eu me lembro que, quando ele prestou vestibular para medicina, ele prestou em algumas faculdades, em uma que ele prestou, ele ficou cerca de 5 a 6 horas na sala de prova, fazendo as provas do dia, não sei se era matemática, física, alguma dessas ciências malucas, incompreensíveis, que é quase como um mistério para mim, vendo as fórmulas, vendo as composições e resolvendo os cadernos, e saiu de lá feliz, achando que tinha ido bem. Porém, na volta do local de provas para o vestibular, para sua casa, ele esqueceu no banco do ônibus o caderno de provas que ele tinha resolvido. Depois de 6 horas ali, ele não teria como ter acesso ao gabarito. Como ele era um ET praticamente na terra, incompreensivelmente ele ligou para um amigo que tinha feito a mesma prova, pegou o caderno e resolveu tudo de novo em casa, só para ter uma ideia das respostas, para ver se o gabarito estava bem. Evidente que ele passou, mas ele fez a prova 2 vezes. E eu olhei para ele e falei: cara, não conseguiria fazer uma, quanto mais fazer 2. Eu não teria força suficiente para fazer uma vez, quanto mais recomeçar depois de ter feito. Recomeçar é muito difícil, começar novamente é difícil
demais. Mas o que fazer com esse versículo que diz que Deus pode fazer novas todas as coisas? Renovar significa construir de novo, sem desprezar a estrutura, sem desprezar a base. Talvez existam áreas em nossas vidas que hoje estejam destruídas ou desconstruídas, e Deus quer que nessa noite, pela fé, nós possamos olhar além das ruínas, além das pedras que estão no chão, além das dificuldades que batem na nossa porta, além das ruínas que batem na nossa vida, além das destruições que Satanás trouxe para a minha história. Deus quer me fazer andar pela fé. Quais são as áreas que caíram? Quais são as áreas que foram destruídas pelo passar do tempo, pelas crises, pelas dificuldades, pelas enfermidades? Nós temos um Deus de reconstrução, e esse Deus está presente aqui neste lugar, e esse Deus está presente na sua vida, porque Deus vai te fazer reconstruir. Enxergue além das ruínas do presente. Enxergue. Chegar num campo onde tudo está capinado, preparado, terraplanagem feita, solo preparado para construir é uma coisa. Chegar num campo que está cheio de entulhos é muito difícil, porque há de se ter força para primeiro organizar, para depois reorganizar. Se é que fez sentido o que eu acabei de dizer. Há de se ter força para organizar e depois recomeçar. Faça uma análise rápida da sua vida. Se você pudesse contabilizar, eu sei que você tem muitos testemunhos para contar. Eu sei que você tem muitas histórias para compartilhar do poder de Deus. Mas também você tem muitas histórias para contar de perdas. Quais são as ruínas que fazem parte da sua história? Qual é a área da sua vida que você abre e fala: meu Deus, é tanto entulho que é melhor, deixa para lá. Não dá força para recomeçar, não dá força para reconstruir. Qual é a ruína que você enxerga agora? Talvez nas tuas finanças, talvez na tua vida afetiva, talvez na tua vida conjugal, talvez na tua vida ministerial, talvez na tua esperança, possivelmente na tua saúde. Existam ruínas, e o que Deus quer te dizer é: vá além das ruínas, vá além do medo, vá além da circunstância momentânea, porque Ele é capaz de fazer novas todas as coisas. Levante uma de suas mãos aqui, que o renovo de Deus comece a chegar sobre ti, que o renovo de Deus comece a chegar sobre a tua vida, que um sopro novo de Deus chegue sobre a tua história. Isaías capítulo 11, versículo 1, diz que um renovo brotaria do tronco de Jessé. Ele faria nova todas as coisas. A terra que estaria em ruínas seria recomeçada com um toco de Jessé. Jessé é o pai de Davi. Davi é a linhagem que veio Jesus Cristo. Ele é o meu renovo. Jó capítulo 14, versículo 7. Estou trazendo versículos novos aí, data, mas vamos junto. Diz assim, Jó 14, 7. Jó diz assim: há esperança para a árvore cortada, mesmo que na terra ela não tiver mais frutos, não vão cessar os seus renovos. Ao cheiro das águas, versículo 8, ela brotará novamente, se tiver morrido a sua raiz no pó. Versículo 9 agora: ao cheiro das águas ela vai brotar como uma planta que é nova. Deus é capaz de renovar. Olhe além das ruínas. O que você precisa reconstruir? O que é só ruína no chão? E você diz: não há forças e não há ímpeto para a reconstrução. Antes de falar da força para reconstruir, eu quero te falar quais são os obstáculos para reconstruir. Porque quando você tem um propósito de reconstrução diante dos teus olhos, muitas vezes o primeiro obstáculo é ceder à pressão do momento. A dificuldade que a reconstrução parece ser muito maior do que realmente ela efetivamente é, te faz viver numa pressão de que não vai dar certo, de que não vai acontecer. Abacuque, por exemplo, foi um profeta que conviveu na época da Babilônia, e ele vivia em momentos de desespero com Deus. Ele chega no capítulo 1, por exemplo, versículo 1, diz assim: Senhor, até quando? Até quando eu vou clamar e o Senhor não vai ouvir?
Até quando eu vou gritar salvação e o Senhor não vai me salvar? Abacuque 1:1, abra lá comigo para você ver. Até quando, Deus? Até quando eu vou clamar? Pode pôr isso. Até quando eu vou clamar e o Senhor não vai escutar? Até quando eu vou gritar violência e eu não vou ser escutado? Até quando, Deus? A decisão dele é: eu não vou ceder à pressão do momento. No capítulo 2, versículo 1, ele diz assim: sobre a minha guarda eu estarei, na minha fortaleza eu me apresentarei e vigiarei para ver o que falará de mim. Eu responderei quando for perguntado. Eu vou subir numa fortaleza bem alta para sair do centro dos problemas em que eu estou. O que ele estava dizendo? Ele estava fazendo referência naquela época, nas plantações ou nos rebanhos. Os pastores de ovelha ou os agricultores construíam uma torre no meio da plantação ou no meio do rebanho, para que, seja por uma tempestade ou seja por um ataque inimigo, ele pudesse subir. Para subindo ter estratégia, para subindo sair do que os olhos naturais podiam contemplar e olhar com maior distância. O que Abacuque está dizendo é: ao invés de eu ficar reclamando até quando Deus vai agir, até quando Deus vai responder, ou quando eu vou continuar clamando e Deus não age, eu vou subir mais alto, eu vou subir no local mais alto, eu vou para a torre de vigia, e lá Deus vai falar comigo, lá, nesse local de intimidade, e lá nesse local mais alto com Deus. Sabe o que Deus diz para Abacuque? Abacuque, faz o seguinte: escreve a visão, escreve bem legível, escreve sobre tábuas. Olha lá o versículo 2. Depois de Moisés, Abacuque foi o segundo na Bíblia a usar um tablet. Você não entendeu a piadinha, mas tudo bem. Escreve no tablet, escreve nas tábuas, escreve e registra a visão, para que até quem passa correndo possa ler. O que ele está dizendo é: quando você estiver na minha presença, eu sei que a Babilônia está invadindo Judá, eu sei que a Babilônia está destruindo tudo que Judá possuía. Não olhe para que os teus olhos contemplam, Abacuque. Sobe na torre de vigia, sobe num lugar mais alto, olha a situação de cima para baixo, porque você tem um Deus que é poderoso. E lá na torre de vigia eu vou te dar uma visão, e escreva a visão, escreva para que todos que passem possam ver. Escreve, escreve. Quando Deus te der uma visão, quando Deus te der um sonho, quando Deus te der um propósito, escreva. Não estou dizendo literalmente um livro, mas talvez um livro, porque há autores de livros nesse lugar que ainda não nasceram, mas vão nascer. Ouvi poucos amém, mas vou ouvir mais daqui a pouco. Um livro infantil talvez, mas veremos. Sonhe, tenha objetivos claros com Deus. Quando Deus te der uma visão no lugar mais alto, traga para que até que aquele que passe correndo possa ler. Quando eu cheguei aqui em Brasília 5 anos atrás, já se fizeram 5 anos, eu tinha até alguns cabelos que foram embora durante a obra dessa reforma. Minha primeira reunião era uma imagem de Brasília com um hashtag escrito: a igreja cresce. E quem olhasse ali naquela época, nossa igreja com 20, 25, 30, 40 pessoas, com muita fé, olhava e falava: cara, conta eu ou conto você? Quem conta primeiro? Só que quem está num lugar alto recebe de Deus uma visão, e escreve essa visão e comunica essa visão antes que ela aconteça, para que quando acontecer todo mundo fala: ah, eu já sabia que Deus ia fazer. Então escreva a visão. Agora escute o que eu estou dizendo. Para a história da nossa igreja, eu estou profetizando aqui em Brasília: o que nós estamos vivendo é o começo da história, porque Deus vai nos levar para lugares mais altos, Deus vai nos fazer conquistar mais pessoas, Deus nos vai fazer expandir de forma sobrenatural. Eu escrevo a visão e eu a torno bem legível, para que todos saibam para onde nós estamos caminhando, porque certamente a visão virá, versículo 3, para um tempo determinado, certamente virá, não tardará. Enquanto eu aguardo, Deus me dá uma opção: enxergue além das ruínas. Enquanto eu espero, Ele diz: eis que a minha alma está orgulhosa, mas o justo viverá pela
fé, eu tenho uma opção de vida, eu tenho uma opção para viver. Eu não ando de acordo com o natural, eu subo num lugar alto, eu subo na presença de Deus, eu escolho olhar além das ruínas, eu escolho olhar além dos entulhos, eu escolho olhar além das pedras e digo: Deus, a minha opção, a minha esperança, a minha segurança é viver pela fé. Se você está vivendo alguma coisa na sua vida que te exige fé, que só pela fé você vai resolver, glorifique a Deus, porque Deus vai fazer coisas maiores agora, que não é mais o controle das suas mãos, mas é o controle de Deus. Ande pela fé, enxergue além das ruínas, enxergue além dos fracassos e viva por uma fé que é sobrenatural, que é sobrenatural. Receba nessa noite força que vem da parte de Deus, esperança que vem da parte de Deus, motivação que vem da parte de Deus, para enxergar pela fé. Fé que é a certeza daquilo que a gente não vê. Fé que é a certeza daquilo que eu não posso enxergar. Fé. Se há alguma área da sua vida que você só resolve pela fé, glorifique a Deus. Porque enquanto você poderia resolver de forma natural, ainda o controle talvez estivesse nas suas mãos. Quando sai das suas mãos o controle, e agora só a fé resolve, agora é a hora de Deus entrar em atuação. Procura um local que seja alto, procura um local para buscar a Deus, e descubra nesse local fé, descubra nesse local esperança. Deus está movendo a tua fé para que você enxergue além das ruínas, para que você enxergue sobrenaturalmente. Eu sei que talvez muitas ruínas estejam ao teu lado, eu sei que algumas coisas parecem estar arruinadas, mas das ruínas Ele pode voltar a construir de novo. Das ruínas Ele pode voltar a edificar de novo. Das ruínas Ele pode voltar a dizer que é Deus, que é Senhor. Independente da circunstância, Deus quer te encorajar para reconstruir. Abacuque viveu no meio da opressão babilônica. Se você está firme nos propósitos de leitura da Bíblia em 100 dias, esse assunto está vivo aí na tua mente. Mas se não, vou te lembrar. A Babilônia é invadida pela Pérsia. A Pérsia então passa a ser o maior império que controla o mundo. E o imperador ou o rei da Pérsia, Ciro, tem uma outra forma de governo que principalmente permite o povo voltar para suas terras. Todos que a Babilônia levou cativo, cada um volte para sua terra, cada um restabeleça seu sistema de culto, cada um sirva o seu Deus. Eu não quero essa confusão para mim. Nesse cenário, ele autoriza que parte dos judeus, aqueles que quisessem, voltassem para Jerusalém. Ageu então é um profeta que está entre o povo que volta do exílio. 70 anos depois, ele se levanta como uma figura profética para ser um encorajador da reconstrução. Para muitos judeus, seria muito mais fácil continuar na Babilônia, porque apesar de cativo, já era 70 anos vivendo daquela maneira. Talvez já tivessem suas casas, seus empregos, sua vida estabelecida na Babilônia. Para que voltar? Mas aquele povo, ou parte daquele povo, sabia que tinha com Deus uma aliança. E parte da aliança de Deus era que eles teriam uma terra para si mesmos, que eles teriam uma cidade para onde eles poderiam fazer culto, teriam um templo onde eles poderiam glorificar a Deus. Então uma turma volta para Jerusalém para reconstruir. Diga aleluia. Eu e você dizemos aleluia, mas não é tão fácil assim. Porque eles voltam e o que eles encontram é um cenário de total destruição. Pedras ao chão, muros ao chão, templos ao chão, destruição. Pedras queimadas, portas queimadas, tudo está destruído. E agora com que força eu reconstruo? Já te mostrei que primeiro eu reconstruo enxergando além do momento que eu vivo. Em segundo lugar, como que eu reconstruo? Descubra um propósito para viver. Deixa eu falar de novo. Descubra um propósito para viver. O que você está fazendo agora que é maior do que você mesmo? Que é maior do que simplesmente acordar, trabalhar, voltar para casa,
acordar, trabalhar, ir para a academia, jogar um tênis, voltar para casa. O que é maior do que a sua rotina? Que diferença você faz hoje na humanidade? Para o reino. Aí está um propósito para que você viva. Será que hoje você está envolvido ministerialmente na comunidade que você faz parte? Será que hoje você está envolvido assistencialmente nas obras que acontecem na igreja ou em qualquer outro lugar? Será que hoje você vive pregando e testemunhando o que aconteceu na tua vida para as pessoas que convivem com você? Será que você realmente encontrou um propósito maior do que você mesmo para viver? O propósito maior do que eu mesmo para viver é o que me faz ter força para reconstruir. É o que me faz força para não parar. É o que me dá força para continuar independente das circunstâncias, porque eu encontrei um propósito maior do que acordar, comer, dormir, comer, acordar, e não nessa ordem especificamente. Quando eu encontrei um propósito maior do que simplesmente ser alimentado, mas eu passar a alimentar alguém com fé, com sonho, com visão e com esperança, eu estou pronto para reconstruir. Deus quer levantar um exército que reconstrua. Deus quer levantar um exército de pessoas que reconstrói não somente para si, mas reconstrói para o próximo, reconstrói para as próximas gerações. E isso é muito diferente da geração que vivemos, na qual fazemos parte. Vivemos uma geração muito mais narcisista do que altruísta. Falei difícil para você achar que pensa muito mais em si do que em viver para o outro, que pensa muito mais nos likes e comments que pode obter para si mesmo do que pode fazer para o outro. Só que isso não é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é aquele que quer ser servido, que sirva primeiro. O verdadeiro evangelho é melhor dar do que receber. O verdadeiro evangelho é dê, e quando você der com uma mão que a outra nem saiba, dê. Esse é o verdadeiro evangelho. E quando você descobre um propósito, quando você descobre um propósito maior do que a tua própria existência, isso te dá força para reconstruir. Talvez parte do seu desânimo para reconstruir até para a tua vida é que a tua vida está meio sem propósito. Você está acabando com tempo demais para enxergar as circunstâncias, com tempo demais para enxergar as coisas ruins da vida. Quando você se levanta para fazer algo para Deus, você percebe: meu Senhor Jesus, como eu te louvo pela minha história de vida, como eu te louvo por aquilo que eu atravesso, porque aquilo que eu atravesso hoje está me dando forças para fortalecer alguém. O que eu quero te dizer é que nesses próximos dias e meses, Deus vai te identificar com um propósito maior do que você mesmo para viver. Talvez um ministério para você servir, talvez uma coisa para você fazer na sociedade, talvez alguém para você pegar a palavra, talvez um visitante para você trazer para a igreja. E isso vai te dar força para reconstruir e sair daquilo que só você vive, que só você atravessa, porque há obstáculos para a reconstrução. E o primeiro é o desinteresse. Só não reconstrói aquele que não tem interesse para reconstruir. E o silêncio impera na congregação, mas nós vamos continuar. Eles haviam voltado da Babilônia, na verdade da Pérsia agora, com um propósito específico. Esdras registra que Ciro, já te expliquei a história, deu a eles uma autorização para voltar. Em Esdras capítulo 1, versículo 2 diz assim: o Senhor Deus dos céus me deu toda a terra, e o Senhor me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém que está em Judá. Então o povo de Israel, judeus, quem há entre vós que seja seu Deus com ele, suba para Jerusalém, edifique uma casa ao Senhor Deus de Israel que está em Jerusalém. Então voltem para Jerusalém, mas voltem com um propósito. E eles voltam. E aí passa uma semana, passam 2, passam 3, passam 10, e nada da reconstrução começar. Ageu está no meio desse bolo desse povo. E sabe quanto tempo passa, meu irmão e minha irmã? 12 anos. E nada deles começarem a reconstruir. 12 anos. Eles saíram do cativeiro com uma proposta: nós vamos reconstruir Jerusalém, nós vamos reconstruir o templo, nós vamos reconstruir a casa do Senhor. 12 anos se passam e nada. Sabe por quê? Porque o desinteresse é um dos maiores obstáculos para a reconstrução. Não vou falar o que eu ia falar, mas posso falar. Você deixa de aprender quando você se interessa por alguma coisa. Você não aprende, por exemplo, um novo idioma porque não tem tempo ou não tem recursos. Hoje, com a internet, você pode aprender se você tiver interesse para. Você não deixa de aprender um instrumento porque você não tem interesse.
Alguns seres extraterrestres nascem sabendo tocar. Nós normais temos que nos dedicar. Um dia o Pedrinho estava engolindo o teclado, passou maionese, ketchup, estava detonando. Eu falei, nossa, Pedrinho, quantos anos você fez de aula? Ele falou, então, pastor, nunca fez aula. Eu falei, sai daqui, cara, que Deus te abençoe. eu me dá câimbra no dedo só de tentar fazer uma escala. Há pessoas que já nascem com uma habilidade natural, mas tem que estudar também. Agora, o desinteresse é um impedimento para que eu reconstrua. 12 anos haviam se passado, 12 anos. Eles voltaram todos felizes, oh, Deus foi maravilhoso, vamos reconstruir Jerusalém. E 12 anos se passaram e eles estavam fazendo o quê? Ageu capítulo 1, versículo 2 diz assim: assim fala o Senhor dos Exércitos. Esse povo continua dizendo, ainda não é tempo de edificar a casa do Senhor. 12 anos? 12 anos, ainda não é tempo. Eu sei que Deus está me chamando para fazer o ministério. Eu sei que Deus está me chamando para pregar a palavra em algum lugar. Eu sei que Deus está me chamando para entrar no ministério da igreja, mas ainda não é tempo. 12 anos. Ageu se levanta como profeta e fala, não dá tempo de construir a casa do Senhor, né? Não chegou o tempo, mas, olha Ageu, versículo 3, cada um de vocês, versículo 4, cada um de vocês está morando em umas casas bem bonitas, né? Enquanto a casa de Deus está deserta. Você entendeu o que estava acontecendo? Eles tinham desinteresse do senso comum, estava cada um pensando em si. Muito diferente da geração atual, não é verdade? Estava cada um dizendo assim, olha, construir a minha casa, construir a minha vida, correr atrás dos meus interesses, e a casa do Senhor ainda não é tempo. 12 anos, ainda não é tempo. Daqui a pouco a gente para o que a gente está fazendo aqui e busca a casa do Senhor, e busca uma vida com Deus, e busca uma vida com propósito com Deus. Os valores estavam invertidos. Nós não podemos viver uma inversão de valores em nossa geração. Eu busco a Deus, eu tenho intimidade com Ele, eu vivo na presença dEle, e consequentemente Ele me faz construir o que eu tiver que construir em vida. Não existe essa história de cá, eu estou construindo minha vida primeiro, depois quando der tempo eu busco a Deus. Ainda não é tempo, está errado, os valores não podem se inverter. Ele diz assim, assim diz o Senhor dos Exércitos, considere os vossos caminhos. As ruínas ainda estão lá, as ruínas estão paralisadas há 12 anos, e elas estão ali, e você não reconstrói, não porque tem oposição, mas porque você não tem interesse para reconstruir. Então acorde para a reconstrução, se levante amanhã dizendo, Senhor, o que eu preciso fazer de diferente? Uma mulher, eu durante muitos anos da minha vida fui coordenador de escolas de inglês, e eu me lembro como se fosse hoje uma senhorinha de uns 70 anos plus, assim, toda cheia de plásticos e de laques e de tudo. Ela ficava o tempo inteiro assim, se ela piscasse, ela abria a boca junto, ela estava naquela fase, você sabe. E ela falou que eu preciso saber informações do curso de inglês. Em quanto tempo vou falar inglês? E eu pensando na idade cronológica e no tempo de duração de curso, pensando, não vai chegar, não vai dar. Como que eu vou vender esse curso? E eu falei para ela, então, em 18 meses você vai estar, era uma metodologia, você já vai estar com bastante desenvoltura, fluência. Quando a senhora pretende começar? E ela falou, não, estou terminando minhas aulas de mandarim, 70 e tantos anos. Quando eu terminar o mandarim, aí eu vou começar as de inglês. E eu falo, aleluia, que no céu se fala qualquer idioma, mas é melhor evangelizar do que esperar ela começar. Mas o que aquilo me ensinou foi que, independente da idade cronológica, ela estava pronta para começar. Quem disse que com a idade que você tem, talvez você está falando, cara, na minha vida eu não tive oportunidade de fazer uma faculdade, quem disse que você não pode começar agora? Na minha vida eu não tive oportunidade para crescer profissionalmente, me falta isso, me falta aquilo. Quem disse que você não pode começar amanhã? Quem disse que você não pode começar hoje aquilo que Deus te pediu, que se alinha com o propósito que Deus tem para você? O desinteresse é o maior obstáculo para a reconstrução. Quando eu paro tudo e digo, agora eu tenho uma prioridade, e essa prioridade eu vou fazer aquilo que Deus me determinou, na minha carreira, no meu casamento, na educação dos meus filhos, na minha vida ministerial, então eu estou pronto para reconstruir. O que Deus precisa é nos visitar e nos alinhar com as verdadeiras prioridades. Ageu chega e diz assim, considera os vossos caminhos. Em outras palavras, faça uma análise da tua vida, vê onde você está perdendo tempo, vê onde você está ganhando tempo, vê o que é investimento para o amanhã, e investe no teu crescimento pessoal, espiritual e ministerial, porque Deus tem grandes coisas para você. Era o que ele estava dizendo para aquela geração, vamos reconstruir, chega.
Vamos reunir então, sabe o que a Bíblia diz? O povo começa a se reunir, pega madeira para a reconstrução, e o versículo 14 diz: o Senhor suscitou o espírito de Zorobabel, que era o líder governamental, e o espírito de Josué, o sumo sacerdote, e todo o povo se animou em espírito, e vieram e fizeram a obra na casa do Senhor dos exércitos, o seu Deus. Tudo que você precisa é quando mostra interesse, um sopro de Deus vem sobre ti, um ânimo de Deus vem sobre ti. Eu estou enxergando pessoas perdidas, sem saber direito o que fazer amanhã, sem saber como começar, que primeiro passo dar. Eu estou profetizando sobre a tua vida, um sopro de Deus virá sobre ti. Deus vai te ensinar a reconstruir. Onde eu começo? De que forma eu começo? De que forma eu avanço? Deus vai te ensinar o que é a reconstrução. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, não haverá mais obstáculo. Enxerga além das ruínas, enxerga além das dificuldades, enxerga além das limitações, e começa algo novo que Deus vai colocar diante dos teus olhos. Começa! Espírito, sopra sobre nós, para que eu enxergue além das ruínas que me limitariam, além das ruínas que me paralisariam, além das ruínas que não me deixariam prosseguir, além das ruínas que me acusam. Eu quero olhar além. Eu quero ir além, eu quero ir mais fundo. Eu não quero mostrar desinteresse, Senhor. Me dá um vigor espiritual, para que eu agora me organize, Pai. A fase de nossas vidas nós perdemos um pouco o controle. Você se desorganiza no teu tempo, na tua busca a Deus, no teu tempo de trabalho, na tua alimentação. Você desregula tudo. Quando o Espírito Santo de Deus vem, Ele começa a alinhar de novo. Deixa esse elemento vir sobre ti. Deixa Deus te ensinar quais são as prioridades e o que você vai perseguir agora. Deixa Deus te dar uma visão. Escreve essa visão, para que todos aqueles saibam. Escreve, mesmo que seja uma loucura, escreve. Quando você tiver uma visão que você não tem como bancar, escreve. Eu te contei a semana passada meu testemunho, na retrasada, de como Deus me separou para a vida profissional, me fez pisar em várias nações. Mas eu lá, quando não tinha nada, nenhuma condição, escrevi: Senhor, meu sonho é pisar as nações. E se alguém lesse aquilo lá e escrever: vai jogar War, é o máximo que você vai conseguir. Para os antigos que sabem o que é War. Vai jogar War. A última vez que eu joguei War, eu comecei com 15 anos, terminei com 25 a mesma rodada. Mas vai jogar War, vai tentar pisar nações assim. Porque muitas vezes as ruínas querem nos limitar, para que eu não viva o que Deus tem preparado para mim de grande. Agora, não limite um Deus que é grande. Quem limita o tamanho de Deus é o tamanho da nossa limitação e não de Deus. Vou te dar um exemplo. Sei lá, pense num banco, um banco top. O CEO do banco está lá, orando a Deus. E na recepção desse mesmo banco está um carinha lá, um estagiário chegando pela primeira vez com seu currículo, orando para o mesmo Deus. Os dois estão pedindo provisão de Deus, mas em níveis diferentes. O Deus é o mesmo, a limitação é a situação, não é Deus. Vocês estão entendendo comigo aqui? Enquanto o cara fala: Senhor, me abre essa porta. E para ele então é um excelente universo. Me abre, Senhor, eu vou ganhar um salário de estagiário, glória a Deus, para ganhar a faculdade. O cara fala: Senhor, que eu feche esse negócio de bilhões hoje, porque vai mudar o cenário do meu banco. É o mesmo Deus, é o mesmo Senhor. Só que não há limites para o meu Deus. O limite sou eu que coloco. Não há limites para que eu possa pedir a Deus. Não há limite para que eu possa sonhar em Deus. Não há limite para que eu possa esperar em Deus. Não há limite para que eu possa reconstruir em Deus. Quem coloca o limite são as ruínas que estão ao meu lado, são as circunstâncias que estão ao meu lado. Mas nessa noite eu vejo Deus vindo estender limites. Eu vejo Deus estendendo limites. Eu vejo Deus estendendo sonhos, estendendo visões. Volte a esperar reconstrução em Deus. Tira os obstáculos da sua frente e enxergue além das ruínas. Ei! Primeiro obstáculo é desinteresse. Primeiro estava cada um olhando para a sua vida pessoal, para suas casas forradas, esquecendo da casa de Deus. O segundo obstáculo para a reconstrução é o desencorajamento. É quando antes mesmo de começar você diz: não vai dar certo, não vai acontecer. Sabe por quê? Havia um mix de gerações. Havia que ali para reconstruir o templo,
aqueles que eram raiz, origem, que tinham morado em Jerusalém antes de ir para a Babilônia, foram para a Babilônia, ficaram 70 anos e voltaram. E havia a geração daqueles que haviam nascido ou em Jerusalém, porque não tinham ido para o cativeiro, e principalmente os que tinham nascido dentro do cativeiro, todos convivendo ao mesmo tempo. E a geração antiga possivelmente olhava e falava assim: cara, tudo que a gente está vendo aqui não tem como reconstruir de novo, não. Não tem como ser como um dia já foi. Deixa eu falar de novo, não tem como ser como um dia já foi, não vai ser igual. Tudo que eu vivi na minha vida, tudo que eu vivi na minha história não vai ser igual. A alegria não vai ser a mesma, a circunstância não vai ser a mesma. Não dá para reconstruir. O desencorajamento, a falta de coragem, a falta de ânimo para construir é um obstáculo. Ageu olha para aquele povo sentado, e talvez aqueles velhinhos já, que tinham vivido a primeira casa, falando: não tem como construir, meu filho. Já sentou com alguém e falou: quem jogava de verdade era o Garrincha em 1978. Você já viu esse cara falar assim? Tudo era melhor no passado, não é melhor no presente. Aquela geração estava dizendo: imagina, você nem começa. O templo, do jeito que eu vi, vocês não sabem. Foi meu avô que construiu. Eles estavam presos no passado. Ageu vem no capítulo 2 e diz assim: cara, quem entre vocês aí, versículo 3, que viu a casa na primeira glória? Quem entre vocês que está aqui, que só viu a casa lá no começo? Quem? Eu sei que, como vocês estão vendo agora, só tem pedra, não é isso? Não é nada como vocês contemplaram um dia nos seus olhos, nada ela é comparada como aquela. Eu sei, mas eu estou aqui, Ageu está dizendo, como um profeta. E profeta que é profeta não tem a base no passado, mas olha para um futuro que ninguém enxerga. Profeta que é profeta não olha para as ruínas que estão no chão, mas olha para o futuro que Deus pode construir. Eu sei que vocês estão aí chorando o templo que já foi, mas eu digo a você, Zorobabel, eu digo a você, governador desse reino, esforça-te, versículo 4, se esforça, Josué, sumo sacerdote, se esforça, povo da terra, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Se vocês tiverem fé para enxergar além das pedras que estão caídas, se você tiver fé para enxergar além das ruínas que estão diante dos seus olhos, não olha mais para o passado, não queira repetir o passado como foi, enxerga além das ruínas. Versículo 5 ele diz assim, versículo 6, ainda mais uma vez, eu sou capaz de repetir, daqui a pouco, eu abalarei os céus e a terra, o mar e a terra seca, eu farei tremer, daqui a pouco, se prepare, Shatarabassesh, vai tremer, ainda mais uma vez, eu farei tremer todas as nações, eu trarei, versículo 7, as coisas preciosas das nações, e eu encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Olha além das ruínas, eu vou fazer tudo tremer, e a minha glória voltará, eu vou voltar a sentir a presença de Deus como um dia senti, eu vou voltar a ter alegria como um dia já tive, eu vou voltar a sonhar como um dia sonhei. Simplesmente olhe além das ruínas e constrói. Eu vim aqui para a igreja no carro, só eu e meu filho Mateuzinho pequenininho de 5 anos, e eu estava estudando uma música que falava: faz estremecer terra e céu com o poder da sua voz, com o poder da sua... Estava só no mistério antes do culto. E ele sentado lá na cadeirinha dele, daqui a pouco ele fala: pai, eu falei: que foi? Se Deus falar mesmo, treme a rua? Eu falei: e agora? Eu estou pensando que eu não estava nem prestando atenção na música. Eu falo: filho, se ele falar de verdade, vai tremer. Mas mais do que tremer a rua, quando ele fala sussurrando para a gente, e quem treme é o nosso coração. Está escutando? E eu pensando que era aquele momento espiritual no carro, ele fala: não. Sinceridade de uma criança. Não. Eu falei: então, teu coração está batendo, está tremendo, tentando dar uma ministrada. O que ele está dizendo é: quando eu libero a minha voz, as estruturas começam a tremer.
O Salmo 29 diz que a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Tudo que eu preciso é que Deus libere a voz dele sobre a minha vida. Tudo que eu preciso é que a voz dele se manifeste sobre a minha casa, se manifeste sobre a minha história. Satanás quer que eu fique preso, como aquele que só viu a glória do passado, dizendo: imagina que vai conseguir reconstruir, imagina que meu casamento vai restaurar, imagina que vai ser igual nos dias de namoro, imagina que vai ser igual na alegria que eu tinha no ministério lá no 1970 e tanto, imagina que vai voltar a ser como era. Deus está dizendo: não vai voltar a ser como era, nunca mais vai ser como era, vai ser melhor do que um dia já foi, vai ser muito melhor do que um dia você já viveu, porque eu faço novas todas as coisas velhas se passam, eu sou capaz de fazer tudo novo. Para de olhar para as ruínas que estão ao seu redor, para as pedras que estão diante de ti. Se enche de vigor, se enche de força, se enche de esperança. Eu encherei esta casa de glória, eu encherei esta casa de poder, diz o Senhor dos Exércitos. Quais são as ruínas? Quais são as ruínas que estão ao seu redor? Quais são as ruínas que estão diante de você? O templo que havia sido construído, derrubado, gente. Eu não estou falando de um casebre, eu estou falando de um templo que foi projetado por Davi, edificado por Salomão. Só os dois caras mais ricos que já existiram na história da humanidade. Davi separou dos seus tesouros pessoais, e Israel separou dos seus tesouros, Israel e Judá, para construir o templo. Salomão, que foi um cara riquíssimo, na época mais rica de Israel, separou dos seus tesouros pessoais. Toda a nação trouxe tesouros, eles edificaram um templo. E eu estou falando de um povo pobre, voltando com alguns recursos que puderam sair da Pérsia, para reconstruir um templo. Por isso que os velhinhos estavam falando: mas vocês estão loucos, cara. Vocês não lembram que a gente usou de ouro aqui? Vocês lembram o que a gente fez para fazer? Nunca vai ser igual. Sabe o que Deus disse? Eu vou começar a fazer tremer tudo. Eu vou começar a fazer tudo. Vai começar a tremer. E agora que vocês pararam de buscar individualmente as suas casas, sabe o que eu vou fazer? Versículo 8: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, minha é a provisão, minha é a prata, meu é o ouro. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar eu darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Há um nível de glória mais profundo, há um nível de provisão mais profundo, há um nível de intervenção divina mais profundo. Pouco importa o que você tenha vivido, perdido até então, não olhe para as ruínas, olhe além das ruínas, olhe além das derrotas, olhe além dos fracassos, olhe além das decepções e se prepara para reconstruir. Deus está te dando vigor para reconstruir. Tua semana vai começar diferente, tua segunda-feira vai ser diferente. Você vai acordar com sonhos, com visões, com propósitos que vêm de Deus. E Deus dizendo: eu vou fazer estremecer céus, eu vou fazer estremecer terra, eu vou trazer as riquezas das nações. E neste lugar eu darei paz, e neste lugar eu darei paz. A glória desta casa será maior do que a primeira. Reconstrução vem sobre nós. Mas pastor, são muitas ruínas. São muitas ruínas. São muitas ruínas. São muitas coisas destruídas. Quem olha a nossa família hoje e conhece mais de perto, fala: meu Deus, que glória, que beleza. Todos os irmãos, eu, minhas irmãs, todos os pastores, os genros, a nora, todo mundo pastor, na frente de uma igreja. Que maravilha, que aleluia. Mas só Deus sabe o tamanho das ruínas que tivemos que enfrentar. Eu me lembro de um dia que meu pai, eu junto com ele no carro, ele desiludido, frustrado, ferido ministerialmente, quebrado financeiramente, eu dirigindo o carro, ele do meu lado na Marginal em São Paulo. E foi a primeira vez que meu pai chorando de verdade, chorando. Tamanhas dificuldades, ele não conseguiu mais segurar. Eu já era um homem formado, solteiro ainda, e eu olhava o meu pai e falava: cara, o que eu falo? O que eu falo?
Eu olhei para ele e falei: pai, fica calmo. Hoje você teve uma grande decepção no teu ministério, mas haverá um dia que nós estaremos de novo em cima do altar, celebrando aquilo que Deus fez, porque Deus é um Deus de reconstrução. Naquela hora era impossível crer naquela promessa que eu mesmo acabei de liberar, mas Deus é um Deus de reconstrução. Meu pai faleceu dia 13 de fevereiro desse ano. 10 dias antes, 15 dias antes no máximo, sua última aparição pública foi pregando no altar da igreja que ele plantou em São Paulo. Como pastor, ele levantou-se, pregou, trouxe glória de Deus, pregou sobre a manifestação do Espírito Santo. Na semana seguinte foi infectado com a Covid, não saiu mais do hospital, mas terminou os seus dias na terra, cumpriu a sua carreira na terra, reconstruindo aquilo que Satanás achou que poderia levar. Se ali naquela imagem do adolescente ou jovem de 18, 19 anos, vendo o pai chorar, quebrado financeiramente, ferido ministerialmente, eu tivesse desistido, minhas irmãs tivessem ferido com o evangelho, talvez a gente não seria essa família linda e maravilhosa, cheia de pastores, porque a gente teria olhado para as ruínas, para cada homem de Deus que você vê levantado no altar, adorando, pregando, exercendo o ministério. Ali está alguém que escolheu ir além das ruínas, que escolheu ir além das opressões, que escolheu ir além das lutas. Eu sou Deus, dono de tudo. Eu sou Deus, dono do ouro, dono da prata. Eu vou tremer as nações, e a glória desta casa será maior do que a primeira. Vá além das ruínas. Agora sabe o que é mais interessante? Que se você mergulhar fundo nas escrituras e começa a ver como que eles conseguiram reconstruir o templo e os muros da cidade de Jerusalém, sabe o que eles fizeram? Eles usaram as pedras que estavam queimadas no chão. Não tinha loja de material de construção e pedreira gigantesca para eles voltarem a construir. Então sabe o que eles foram? Dessas ruínas, alguma coisa ainda se aproveita. Você não entendeu? Limpa as pedras que estão queimadas. Tira as cinzas que estão sobre as pedras. Levanta as pedras que estavam ao chão, e daqui a pouco começa a encaixar de novo. Começa a encaixar de novo, começa a encaixar de novo. E o que era ruína, agora se transforma. O que era ruína agora se transforma num muro novamente. O que era ruína agora se transforma num templo novamente. E talvez não tão perfeito como o primeiro, talvez com algumas marcas, talvez com algumas rachaduras, mas as marcas que você tem na tua história, as cicatrizes que você construiu ao longo da vida, elas não te elas não te invalidam, pelo contrário, elas te dão autoridade. Eu venci apesar disso, eu venci apesar daquilo, eu prossegui apesar daquele outro. As ruínas não me paralisaram, as mágoas não me paralisaram, os abusos não me não me neutralizaram. Eu venci apesar da luta, eu venci apesar da guerra, eu venci, porque encontrei forças para olhar além das ruínas, para construir a minha vida naquele que me dá forças para vencer, que me dá forças para reconstruir. Nesta noite, na autoridade do nome de Jesus Cristo, ei, reconstrói, vai além das ruínas, libera perdão se tiver que liberar, acaba com a amargura se tiver que acabar, mas não para. Espero que através dessa mensagem você tenha sido marcado profundamente pelo Espírito Santo, sua vida seja impactada e transformada, viu? Tem muitas outras pregações aqui no YouTube, Felipe Parente. Faz o seguinte, inscreve-se no canal também para que você sempre receba os alertas das pregações assim que elas acontecerem. Que Deus te abençoe, até a próxima, fica na paz do Senhor.